O Senhor Jesus Cristo é supremo em verdade, supremo como único e acima de todos. O livro de Hebreus nos fala da supremacia de Cristo de forma muito específica. Vamos continuar nesta manhã recebendo a mensagem da palavra no livro de Hebreus, hoje no capítulo 8. Hebreus 8, versos 1 a 13. Hebreus 8, 1 a 13. O livro é sobre a supremacia de Cristo e as implicações disso para a minha vida e a sua vida. Há um verso em Hebreus que expressa bem esta verdade central do livro, Supremacia de Cristo. No capítulo 1 temos o verso 3. Antes de lermos o texto da manhã, recordemos este versículo 1, 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Eis Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós vamos focar no capítulo 8 hoje, mas quero convidá-lo a antes ouvir minha leitura no profeta Jeremias. Vou ler no capítulo 31, profeta Jeremias. Quando que Jeremias falou, quando que ele existiu, foi lá no século VI, antes de Cristo. Então também, por volta do século VI, antes da escrita de Hebreus, que é após Jesus Cristo, a escrita de Hebreus. Jeremias, lá no VI século, ao livro de Jeremias você encontra, você que trouxe a sua Bíblia, depois de Salmos, que está no meio da Bíblia, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias. E ouça o que dizia o profeta Jeremias, aí 600 e poucos anos antes de Jesus Cristo. Jeremias 31, de 31 a 34. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem a seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Não me lembrarei mais dos seus pecados, lhes perdoarei a maldade. Agora vamos ouvir o nosso texto, o foco desta manhã, em Hebreus capítulo 8, versos 1 a 13, que a palavra de Deus encontre a porta do seu coração e mente escancarada, e ela inunde o seu ser nesta manhã. Ouçamos a palavra, Hebreus 8, 1 a 13. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono de majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra,
nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente, e escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. No verso 1, ele diz: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, verdadeiro santuário que Deus erigiu. No verso 6 ele diz: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. No verso 8 ele diz: Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade. No verso 12, Deus também diz sobre esta nova aliança: eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. E aí então o autor de Hebreus diz no verso 13, chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. Acabamos de ouvir a palavra de Deus. Amor líquido é o título de um livro de grande projeção nos nossos dias, de autoria do europeu Zygmunt Bauman. Esse pensador escreveu este livro, Amor Líquido, eu creio que também Tempo Líquido e Vida Líquida. E o que ele aborda, o que ele fala, particularmente neste livro, Amor Líquido, é da
atualidade chamada de pós-modernidade, a mentalidade, aqueles valores, perspectivas que moldam a cultura em a cabeça das pessoas, direta e indiretamente, as pessoas às vezes nem se dão conta que estão sendo moldadas por essa visão, mas enfim, ele aborda que nesta era então da pós-modernidade, o amor é líquido, o amor é líquido. Ele fala do anseio do ser humano por amor, mas como ele se tornou transitório e superficial, e o que se vive é uma grande frustração e não há a realização esperada. Ele está realmente correto quando faz a descrição. Ele não está necessariamente defendendo uma posição, mas está apenas descrevendo, e ele acerta mesmo. Tempos do amor líquido, o amor líquido. E nesses tempos, uma expressão que eu escuto toda hora, e eu creio que você também, é um reflexo deste amor líquido, é a expressão, duas palavras, novo relacionamento. Toda hora as pessoas parecem que estão entrando num novo relacionamento. E pelo que eu sei, do pouco que eu sei de Facebook, lá um lugar para você dizer o seu estado aí sentimental, etc., romântico, e entra um negócio lá para muitos, ou não sei se para a maioria hoje em dia, em relacionamento. E aquilo também desaparece rapidamente, como também pode depois reaparecer em relacionamento. E já não há necessidade de falar de novo, mas é isso aí. É um novo relacionamento, que parece não ser muito novo, que se torna velho muito rapidamente, se já não é velho do início. Nunca me esqueci, na minha experiência, anos atrás, lá num consultório médico, esperando a minha hora de adentrar, e lá algumas revistas para entreter, então, os pacientes durante a espera, e naquela época, não sei se é assim ainda hoje, mas era muito popular, uma tal de revista, eu creio que o nome era Caras, e dei uma folheada em algumas. Peguei uma e falava de uma dada atriz, que ela estava num novo relacionamento maravilhoso, aí aquelas fotos e aqueles textos ali elaborados e falando desse novo relacionamento. Joguei a revista na mesa, peguei outra, porque eu cansei dela, e não é que aparece a mesma atriz de novo. Está muito bem agora sozinha, sem relacionamentos, etc. Está fazendo peregrinação na Índia, em meditação, etc. E tempos depois, de novo me deparando com a verdade eterna chamada Caras, encontrei a mesma atriz, muito bem num relacionamento agora. Opa, agora vai. Será que vai? Não foi. Não foi. A verdade é que é o amor líquido. Relacionamentos já nascem velhos, são datados. São igual o remédio que você compramos ou o alimento industrializado e lá diz data de validade. Assim são os relacionamentos. Mas aqui nesse texto, nesta manhã, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está aqui conosco, ouça bem. Aqui há um novo relacionamento, é sobre um novo relacionamento e um novo relacionamento de verdade. De verdade, um novo relacionamento que deveria inclusive inspirar e ser um modelo para os nossos novos relacionamentos, liberando-nos e libertando-nos do amor líquido, miséria desta época. Novo relacionamento, esboçado, apresentado aqui no livro de Hebreus. Esse novo relacionamento é possível porque há uma nova mediação. Uma nova mediação. Note bem o que o autor diz aqui já no início dos versos 1 e 2. O mais importante é a expressão dele. O mais importante. Qual é o significado qual é o peso dessa colocação mais importante? Ele escreveu já 7 capítulos, aqui é o capítulo 8. E então o que ele está fazendo? Dando uma parada para dizer, olha, de tudo que nós falamos, e eu transcorri por 7 capítulos explicando,
De tudo então que vocês ouviram, preste bem atenção à essência, o essencial, o principal é isto. O mais importante é que nós temos um sumo sacerdote como esse, que ele descreveu muito bem nos outros capítulos. Um sumo sacerdote como esse. E esse é quem? Jesus Cristo, do qual ele falou muito. E já vimos já no verso 3 aqui, já recordamos no início do livro. Esse que se assentou, diz ele aqui, versos 1 e 2, novamente, se assentou à direita do trono da majestade, como ele disse já lá no capítulo 1, verso 3, como eu disse, já falamos. E diz mais aqui, que serve no santuário verdadeiro tabernáculo. O mais importante é isto. Depois de ler tudo, talvez você se perdeu até em alguma coisa, mas não esqueça o mais importante de tudo que foi dito. Tire isto para você, é que temos um sumo sacerdote. Temos um sumo sacerdote. Esse novo relacionamento é possível por esta nova mediação. Antes de Jesus Cristo, havia então o culto em Israel, e na sua forma litúrgica começa quando eles saem do Egito e peregrinam por anos no deserto em direção à terra que Deus daria a eles. Estavam escravizados no Egito, Deus levanta Moisés, lá está o livro de Êxodo narrando isto, tira-os do Egito e eles vão para a terra que Deus concederia a eles, né? Então, por anos ali no terreno intermediário, deserto, uma grande área, eles peregrinam, e enquanto peregrinam, às vezes param, montam um acampamento por muito tempo, é um povo grande, e Deus institui uma tenda, um tabernáculo, templo, um santuário, que seria para toda a liturgia e culto do Velho Testamento. Este santuário, esta tenda, tinha um recinto reservado interior, chamado Santo dos Santos, que representava a presença da glória de Deus. Então, por isso, o povo não podia ali entrar, nem os sacerdotes podiam entrar, somente o sumo sacerdote, o principal deles, podia entrar uma vez por ano ali então. E quando eles chegam na terra prometida, eles se instalam. Lá em Jerusalém é construído o templo, agora não mais uma tenda, mas um edifício, e tem a mesma estrutura, tendo um recinto reservado chamado Santo dos Santos. O livro de Hebreus se volta a esta verdade muitas vezes. Mas lá estavam os sacerdotes que apresentavam diante de Deus o sacrifício de animais trazido pelo povo por causa dos seus pecados, buscando o perdão. E aí ele vai dizer no verso 5, então, sobre esses sacerdotes, e eles tinham que pertencer à tribo de Levi. A tribo de Levi foi toda dedicada ao sacerdócio. Haviam 12 tribos do povo de Israel. Levi, os levitas, eram uma das tribos, e eles eram os sacerdotes. Diz o seguinte, eles, no verso 5, servem num santuário que é cópia e sombra, daquele que está nos céus. E aí ele lembra aqui no verso 5, um fato lá do Velho Testamento, nos dias de Moisés, quando foi então instituído o tabernáculo, esse templo ambulante. Deus disse para Moisés, tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Moisés esteve com Deus no monte, recebeu os 10 mandamentos, etc., da lei, e também recebeu instrução sobre como seria esse tabernáculo. Isso está lá em Êxodo 25, 40. Deus fala para Moisés como é que deve ser o tabernáculo. A arquitetura do tabernáculo não foi esboçada por Moisés, nem por um arquiteto do povo de Israel. Foi dada por Deus a arquitetura. Você vai fazer assim, Moisés. Dessa forma. Então ele se refere a isto para dizer, olha, há um arquétipo de santuário que transcende. E aqui na terra, então, este santuário que vocês vão ter no deserto é apenas uma cópia, é uma sombra daquilo que representa lá na eternidade a presença de Deus. Então, aí está
este sumo sacerdote, o mais importante de tudo é que o temos, mas que se assentou à direita do trono da majestade, diz o versos 1 e 2, e serve. E este sumo sacerdote agora, Jesus Cristo que nós temos, ele serve, diz o verso 2, onde? No santuário, no verdadeiro tabernáculo erigido por Deus. O tabernáculo eterno, a verdadeira eterna presença de Deus. Aí está então todo o conceito e ideia do tabernáculo terreno, inclusive do templo em Jerusalém, que existia ainda no tempo de Jesus Cristo, mas agora tudo isto que era apenas sombra é chegado a nós através de Jesus Cristo no cumprimento real e verdadeiro. Por isso ele está sentado à majestade. Isto é a própria presença de Deus, Cristo lá por nós, divino. E está lá como sacerdote, isto é, ele serve, diz, ele ministra por nós diante da presença de Deus, do santuário eterno da presença do Senhor. Então, o principal, diz ele, é lembrar esta nova mediação que vem através de Jesus Cristo. Você já entendeu essa nova mediação? Se você vai desfrutar do novo relacionamento sobre o qual esse texto fala, o novo relacionamento com Deus, você precisa entender e abraçar a nova mediação. O principal é que nós temos este mediador, mas então como mediador é este viabilizador. Jesus Cristo é que torna possível o novo relacionamento, porque Ele é a nova mediação. O verso 6 diz agora, a aliança Deus e ser humano, a aliança da qual Ele, Jesus Cristo, é mediador. Mediador, eis o termo que ele usa e continua, é superior à antiga. A aliança é superior à antiga porque agora tem um mediador, Jesus Cristo. A palavra mediador aqui, na língua original, no grego koiné, grego antigo, é a palavra que era usada nos meios jurídicos. E é interessante que nós temos atualmente na nossa terra este instrumento da justiça, audiência de mediação. A justiça aponta mediadores para tentar resolver os conflitos sem ter que ir primeiro para uma audiência desgastante e prolongada, talvez chegar a uma conciliação antes e ali resolver de forma mais prática. Mas isso é antigo. A audiência de conciliação é antigo. Esta ideia já está aqui nesse texto porque era um termo legal daqueles dias. Em Atenas, na antiga Atenas, na Grécia, eram apontados mediadores. Parece-me que eles tinham que ser pessoas com mais de 60 anos de idade, talvez que tivesse então uma larga experiência de vida. Mesmo no direito romano havia o arbitri, que era a figura do mediador. Enfim, aqui Jesus Cristo aparece como mediador. Agora a aliança da qual Ele, Cristo, é mediador é superior à antiga. Por isso, então, o novo relacionamento é possível, porque é uma nova mediação. Há um mediador infalível, perfeito, que pode conectar o homem pecador, o ser humano pecador fracassado, com um Deus perfeito, santo e eterno. Porque Ele torna isto possível. Como? Porque há uma nova liturgia. Uma nova liturgia. O novo relacionamento é possível a nova mediação, porque também, então, este mediador vem com uma nova liturgia. O verso 6 diz agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. E a palavra ministério aí é a palavra de onde vem a nossa palavra liturgia, o cerimonial, particularmente o cerimonial religioso, o cerimonial de um culto, faz-se isto, depois aquilo, esta ordem das coisas que acontecem no culto, a liturgia.
A palavra ministério é de onde vem a nossa palavra liturgia. A palavra liturgia que temos na nossa língua não vem do latim, nossa língua é latina em grande medida, mas há muita palavra que veio do grego. E a palavra liturgia é uma dessas, que é nos dada certamente através da palavra de Deus, por causa do uso do termo liturgia. Leiturgias, diziam então, ou disse no grego antigo, de onde vem a transliteração liturgia. Então agora, porém, a liturgia que Jesus recebeu, o ministério que Jesus recebeu no verso 6, é superior aos deles. Deles quem? Dos levitas, dos sacerdotes do Velho Testamento, que então ali no templo apresentavam os sacrifícios pelo povo. E uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava o recinto santo dos santos, também para oferecer o sacrifício pelo povo, o sangue do animal sacrificado. Mas enfim, aí está Jesus Cristo. O ministério, a liturgia que Jesus recebeu é superior, diz o verso 6. Mas agora, para se entender essa liturgia, esse ministério de Jesus Cristo, é preciso se perguntar: qual é o problema? Qual é o problema? Quando se pensa nessa liturgia, o que ele oferece? Por que ele oferece? Qual é o problema? Nós temos aqui, você percebeu, o texto de Hebreus, o autor de Hebreus cita a profecia de Jeremias 31, capítulo 31. E o final daquela profecia, Deus diz: eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Exatamente, a palavra aqui é pecado. Uma palavra rejeitada nestes dias, desprezada e até considera-se inaceitável. Há até pregador progressista falando em que é tempo, é hora da igreja redefinir pecado. Dá um novo sentido para ele. Há um sentido único. Pecado é algo diante de Deus e sempre envolve, a essência dele é o fracasso moral do ser humano diante de Deus, e a Bíblia diz que todos, à parte de Cristo, todos pecaram. Todos. Eu e você, todo mundo. Pecado. Fracassados moralmente diante de Deus. Nas Escrituras é muito claro que o meu problema, o seu problema, o problema de todo ser humano, o problema da sociedade que vive todas as suas desgraças, vai encontrar explicação e causa naquilo que se chama pecado. O ser humano quer jogar fora, mas não adianta jogar fora, porque ele aparece nas consequências. Está no problema íntimo do ser humano dos nossos dias. Está nos problemas relacionais, problemas existenciais, pecado. O problema nosso com Deus, então, e o nosso problema primeiro, basilar, nós temos muitos problemas, mas o problema basilar, que até é a causa dos outros, é um problema ético, moral. Para entendermos isso, vamos trazer uma palavra que vem da teologia e da filosofia, ontologia. É a palavra que é um termo que designa o estudo do ser em si. Então Deus é um ser criador, inteligente, personalidade, e essas qualidades dele são colocadas em nós, a imagem e semelhança dele de forma menor. Nós também somos seres na nossa individualidade. Então a ontologia estuda a questão do ser, particularmente nossa, e podemos falar na teologia o estudo do ser chamado Deus. E aí, quando você toma só de certas vertentes, e uma que é muito forte nos nossos dias, vai se falar que o nosso problema não é ético, mas ontológico. Nós precisamos sermos assimilados, sermos integrados àquilo que é a divindade, ou em algumas visões ou propostas religiosas, sermos assimilados a uma tal de uma massa metafísica, seja lá o que for. Alguns propondo integrarmos a um Deus que é o todo,
ou então, numa visão onde não há personalidade divina, uma massa metafísica. Nós estamos aí nas nossas individualidades, esse é o nosso problema, o problema de ser individual, particularidade. Essa particularidade de ser precisa desaparecer quando nós vamos sermos assimilados no todo. É o panteísmo. E aí estão as meditações que vêm desse pano de fundo. E outros exercícios, e a tal das energias, e vibração, e karma, tem tudo a ver com isso. E como se fosse o nosso problema não ético, não moral. Nosso problema fosse que nós precisamos ser, como seres individuais, desaparecermos, sendo assimilados por um todo um dia. Nenhum de nós poderá ser assimilado por Deus, Ele é único em si. Nós temos alguns atributos dele em tamanho minúsculo, porque são atributos comunicáveis e há nele atributos que não podem ser comunicados a criaturas como nós. O nosso problema com Deus é relacional, portanto ético e moral. E nós encontramos o centro e o equilíbrio quando nós nos acertamos com Deus, entramos num relacionamento com Ele de paz e perdão e entrega. E a barreira para esse relacionamento é ética. Nós somos devedores, estamos distante deles. Não porque precisamos de mais exercícios místicos para sermos integrados e desaparecermos dele. Não, precisamos sim do perdão para que possamos entrar em relacionamento com Ele. Nós continuando a ser o ser que nós somos, porque fomos criados por Ele assim, e Ele continuando a ser o Deus que Ele é. Aliás, eu não vejo muito futuro, se o futuro é eu desaparecer. Não me parece muito atrativo. Mas no cristianismo eu sou significativo, Deus me criou. E Ele me quer em relacionamento, e é possível relacionar com Ele. Por isso Ele abriu um novo relacionamento, esse novo relacionamento na mediação de Jesus Cristo e na nova liturgia. É a nova liturgia que então tem que lidar com o pecado. Ela tem que tratar o pecado que me impede de relacionar com Deus. E Jesus Cristo então é este que traz a nova liturgia. Por isso que na profecia de Jeremias é dito, e o autor traz aqui, Deus falando desta aliança futura, quando ele diz o quê? Eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então qual é a solução? Qual é a liturgia que soluciona? Está em Jesus Cristo. Ele lembra no verso 3, o que? Falando do sacerdote no Velho Testamento, no culto de Israel, os levitas, diz o que? Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso é necessário que este, Jesus Cristo, também tivesse algo a oferecer. O sumo sacerdote apresentava o sacrifício de um animal, vez após vez, algo sempre limitado, nunca pleno, nunca permanente, nunca exaustivo, precisava ser repetido, porque era a sombra da realidade que é o sacrifício, a liturgia de Jesus Cristo. Então diz aqui que assim como o sumo sacerdote apresentava algo, este Jesus Cristo agora, na nova liturgia, a liturgia que ele fez e realizou, precisa apresentar algo. Este tivesse algo a oferecer. O que é que Jesus Cristo ofereceu? Para que a verdade e a promessa de Jeremias se cumprisse, isto é, Deus perdoar os pecados. Nós já vimos, podemos remeter a diversas partes do livro de Hebreus, a explicação muito clara sobre a oferta de Jesus. Já vimos aqui no capítulo 5, verso 1, onde ele diz, todo sumo sacerdote é designado dentre os homens, é escolhido dentre os homens e designado para apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Então é muito claro que o que se realizava no templo em Jerusalém, a morte dos animais, era por causa dos pecados, problema ético, moral, culpa do ser humano, que trazia então rompimento com Deus, o vazio do coração humano, perturbação emocional, perturbação existencial, conflitos nos relacionamentos. Esse é o problema. Por isso as ofertas ali, eles apresentavam. Mas nós encontramos aqui no
no verso 3, como eu disse, que Jesus tinha algo a oferecer. Em muitos lugares ele vai explicar isso em Hebreus, mas no capítulo 9, verso 26, mais adiante, ele vai dizer: agora ele, Cristo, apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado. Apareceu para aniquilar o pecado, cumprindo a profecia de Jeremias. Para aniquilar o pecado. Como? Mediante o sacrifício desse mesmo. Hebreus 9, 26. Mediante o sacrifício desse mesmo. Não mais um cordeiro. Não mais um cordeiro, mas o próprio Cristo na cruz. O sacrifício, como diz aqui, apareceu de uma vez por todas. Veio uma vez, fez uma vez, foi à cruz uma vez, e ele, sendo Deus, mas Deus encarnado, faz o sacrifício perfeito diante da justiça de Deus, de forma que não precisa mais nada, é de uma vez por todas, não precisa ser repetido, nunca é repetido, porque não é necessário, é completo, é pleno, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Apareceu de uma vez por todas. De uma vez por todas. Eis aí a liturgia de Jesus Cristo, o sumo sacerdote Jesus Cristo. Apresenta o Cordeiro, Ele mesmo, em sacrifício na cruz. Por isso, um novo relacionamento. Nós, neste momento, devemos dizer: louvado seja Deus por tal grande amor e sacrifício. De uma vez por todas, de uma vez por todas. Aí está o novo relacionamento. Como tem uma nova mediação, numa nova liturgia, esse relacionamento é realmente novo, porque então há um novo pacto. Um novo pacto. Todo relacionamento é um tipo de pacto. Mesmo os mais informais, é um pacto. Em alguma medida ali, há uma concordância entre as partes. Na amizade, inclusive, é assim. Há um pacto, senão não há relacionamento. E assim é também com Deus, porque nós somos seres criados por Deus, e Deus também é um ser inteligente, espiritual, não uma massa, mas um ser que cria, com inteligência, com os seus valores morais, que muito passou para nós. Somos seres em nós mesmos de forma menor. Relacionamento. Aí surge aqui em Hebreus a grande notícia do novo pacto. Diz ele o que no verso 6? Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior. E neste verso, preste bem atenção, a ênfase na questão superior. Na questão no superioridade que há nesse pacto. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior, assim como também, olha o pacto, a aliança da qual ele é mediador, é superior à antiga, sendo então essa aliança nesse ministério, sendo baseada esta aliança em promessas superiores. Isto mesmo, Jesus Cristo Supremo. Não há nada igual a Ele, superior a tudo. Para onde iríamos? Para acertarmos nosso drama espiritual. Temos que ir a Cristo. Deus manifestado por nós em Cristo. Não adianta bater nas portas de fórmulas criadas por seres humanos, nas propostas desde as ciências humanas até as propostas místicas religiosas. Nós temos um problema muito sério de relacionamento. Precisamos de um mediador para resolver isto. O mediador é Jesus Cristo, com a liturgia dele mesmo se oferecer por nós e cobrir então aquilo que nos separa de Deus, o pecado, nossa dívida moral, sermos perdoados gratuitamente na sua graça. E aí então Deus poder entrar conosco numa aliança superior. Não há nada igual, somente em Jesus Cristo. É triste
ver o que o texto de Jeremias diz, e Hebreus fala, outros profetas falaram do fracasso de Israel. Deus estabeleceu com Israel algumas alianças, e a primordial, aquela que ele faz através de Moisés, é dado a lei, os mandamentos a serem cumpridos, mas esta aliança que Deus vem e coloca sobre o povo de Israel, note bem, não é o povo de Israel que cria uma aliança com Deus. Deus dá através de Moisés a aliança para eles, mas é uma aliança onde é condicional a obediência perfeita deles. Mas há um fracasso. O povo de Israel não cumpre isto perfeitamente. Por isso diz lá no verso 9, citando Jeremias, Deus falando, não será, sobre a nova aliança em Cristo, não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, e eu me afastei deles. Veio o exílio, uma porção de problemas sobre Israel, mas enfim, eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Que dia triste, que verdade terrível. Deus aponta o fato do fracasso daquela aliança. O povo não cumpriu, dependia do povo cumprir a parte sua e não cumpriu. Por isso o verso 13 vai dizer o que aqui em Hebreus, verso 13, Deus chamou nova esta aliança, e ele assim, chamando nova esta aliança, tornou antiquada a primeira, aquela com Israel. Tudo que Jeremias profetizou. Um novo pacto chegou. E a promessa foi feita lá no século 6. Isaías profetiza sobre o Messias, uma geração antes, mais ou menos, de Jeremias, lá no século VIII. No século VII, 6, nós temos Jeremias atuando, profetizando. E então diz lá o que Jeremias, que nós lemos, a grande promessa do pacto. Deus, porém, achou o povo em falta. Estão chegando dias, diz o verso 8, citando Jeremias, estão chegando dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança, um novo pacto, através da mediação de Jesus Cristo, na liturgia dele se entregar na cruz por nós, o sacrifício perfeito de uma vez por todas. E aí então, estabelecendo um novo pacto, farei uma nova aliança. Note bem que Jesus Cristo é esta aliança, profetizada no caso aqui em Jeremias, 6, 7 séculos antes de Cristo, é algo planejado. Cristo e a nova aliança não é um acidente, é algo planejado. Deus disse que faria. Não aconteceu por um acaso. Jesus Cristo, a nova aliança, não foi o fato de que um dia Jesus acordou e disse, sabe, eu estou tendo umas visões aqui, eu acho que eu sou alguma coisa, e vou começar a ensinar aquilo que eu estou aqui parece recebendo. Não é isto. Não é isto. A aliança foi planejada. E note que a palavra aliança aqui, o Hebreus usa não a palavra aliança, mas outra palavra aliança que tem algo muito específico, testamento. É o testamento. Nós temos este novo testamento. O testamento é uma aliança. É, por exemplo, o pai, a mãe, e deixa a herança através de um testamento para então os seus filhos, seus herdeiros. Qual é a diferença? Ou o que é peculiar à aliança do testamento? No testamento, a aliança ali é toda baseada no aquele que faz o testamento. É o pai, a mãe, no caso familiar, que decide e estabelece o que vai ficar. Não são os herdeiros que estabelecem. Então, por isso, usar aqui a palavra testamento para designar a aliança que Deus haveria de fazer em Cristo é muito importante. Porque nessa nova aliança nós temos um testamento, isto é algo que Deus estabeleceu. Note bem, então, aquelas duas verdades. A fé cristã, Jesus Cristo, o Evangelho, é algo histórico. Não começa no Natal.
Nem começa no batismo de Jesus Cristo. É planejada por Deus, é histórica, é uma ação de Deus dentro da história humana, escrevendo a história da salvação. E mais, é sempre aliancista, pactual, mas sempre com a iniciativa de Deus, e nunca o povo ou um guru dizendo: olha, eu estabeleci agora o caminho para Deus, eu fiz então a aliança que deve ser seguida. Não, foi sempre iniciativa de Deus. Jesus Cristo não foi trazido a este mundo pelo esforço, a ideia, a idealização de um ser humano, não foi idealização minha. Eu acho que eu nunca conseguiria imaginar Jesus Cristo para trazê-lo ao mundo, se fosse possível. É algo que extrapola o ser humano. Então, é sempre uma aliança que vem da parte de Deus. Veja o que diz aqui, Deus falando: farei, eu farei uma nova aliança. Não o povo de Israel, não os membros da Igreja Batista Celebração. Não, Deus quem faz. E este termo aqui, este verbo fazer, é aquele que faz acontecer, traz a realidade. Uma nova aliança, nova aliança. Há uma nuance da língua aqui original, da língua grega, que nos ajuda a apreciar mais ainda esta nova aliança. Nós temos apenas um termo para novo. É novo, não temos outro. Mas, lá dos gregos antigos, eles tinham duas palavras para novo. Uma era a palavra neos. Neos é o novo na sequência do tempo. Por exemplo, carro sai no modelo dado ano, sai no outro ano, e muitas vezes até é apenas uma mudança de ano. É novo no sentido de tempo, às vezes é o mesmo carro, é a mesma mecânica. Esse é um sentido de novo, relacionado ao tempo, à sequência dentro do tempo. Mas, além de neos, sequência de tempo, os gregos tinham outra palavra para o novo, kainos. Kainos não era novo no sentido de sequência de tempo, mas novo no sentido de realidade, natureza, aquilo que é novo no sentido de que não existiu outro igual antes. No sentido de que não existiu outro igual, é uma nova realidade. É esse termo que ele usa aqui, uma nova aliança. Uma aliança que não é a mera sucessão de alianças, não, é uma aliança nova, algo inaudito. Novidade que Deus traz e que não conhecíamos antes. Aí está então o novo relacionamento nesse novo de verdade, novo pacto. Este novo pacto que então acontece numa forma totalmente nova. Nós temos aqui essa colocação de Jeremias, que Hebreus cita no verso 10, no capítulo 8, porei minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração. Não haverá mais a questão do ensinar, do que o texto está falando. Está falando do novo nascimento. Não é que não aprenderíamos mais nada, mas não seria mais ouvir a lei, cumprir para que então eu pudesse ser perfeito. Deus disse, isso fracassou, o ser humano não conseguiu fazer isso. Agora chega o novo tempo, então quando será uma mudança não pelo exterior, obedecer o exterior, mas uma mudança que vem da obediência a partir do íntimo. É aquilo que Jesus Cristo vai falar ou chamar do novo nascimento através do Espírito Santo. E os apóstolos vão falar muito sobre isso, o novo homem, a nova mulher em Cristo. Porque é uma transformação do próprio ser no intimidade, no espírito humano. É um novo nascimento. Então, nessa nova aliança, Deus colocaria a sua presença em nós, através do Espírito Santo, nos transformando, nos religando a Ele, para sermos dele para sempre. E aí, então, isto é possível por causa da ação vicária, da iniciativa divina, isto é, Deus em Cristo toma o nosso lugar como substituto, o nosso vigário. Porque eu lhes perdoarei a maldade. Não é que eu e você vamos conseguir o perdão, vamos construir, não. É dádiva na nova aliança. Deus vai tomar essa iniciativa de perdoar em Cristo. Eu lhes perdoarei a maldade.
e eu não me lembrarei então, depois de perdoar em Cristo, não é? Não é que Deus vai simplesmente passar um pano quente em cima das maldades, não. Depois de perdoar, isto envolve essa nova aliança, Jesus Cristo, aí sim não me lembrarei mais, diz ainda, dos seus pecados. E pecados e maldades aqui são sinônimos. Por isso que lá no verso 3 do capítulo 1, que temos sempre recordado, é dito que este que é a expressão exata do ser de Deus, é aquele que realizou a purificação dos pecados. A purificação dos pecados. E aí eu recordo mais uma vez o que vai ser dito no capítulo 9, verso 26. Agora, ele apareceu uma vez por todas, nos fins dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Aniquilar o pecado. O meu pecado em Cristo foi aniquilado. O seu pecado em Cristo foi aniquilado. Louvado seja Deus. Eu deito todas as noites em paz no meu coração e em paz com Deus. Porque eu sou perfeito? Não. Esse tipo de aliança não funcionou. Eu deito todas as noites em paz, porque na nova aliança, Deus perdoa meus pecados em Cristo. Eu sou dele. Ele transformou meu coração. E eu sou dele para todo sempre, apesar de quem eu sou. E ele está trabalhando em mim, mas há tanto a ser feito. Mas meu relacionamento com ele não depende do trabalho que ele está fazendo em mim. Ele me recebeu de uma vez por todas. É um novo relacionamento. Mas no sentido de kainos, nunca existiu outro igual. É único, é novidade. Sou do Senhor agora e para sempre em Cristo. Você não vai encontrar isso em outro lugar, nenhum outro lugar. Porque só Deus poderia fazer isso. E Ele fez. As minhas perturbações. Eu erro aqui e ali e fico remendando as coisas. Eu erro com as pessoas, eu erro com a vida e fico remendando as coisas. Paliativos. Só que essas coisas ficam lá, subjacentes. E elas afloram de alguma forma. E eu pergunto, por que está aflorando isso ou aquilo? Porque há coisa subjacente lá. Eu falhei diante de Deus da santidade, da vida realmente que edifica. Busquei a vida destrutiva, fora dos planos de Deus. Isso me perturba. Não tenho paz. Sei que estou distante de Deus, talvez até então eu tento resolver isso dizendo, olha, Deus não é o caso, olha, quem sabe até Ele não existe, olha, é indiferente. E aí então o que surge? Sem a presença de Deus, um vazio na minha vida, não há um significado para a minha vida. As pessoas estão tirando a sua vida, pessoas de sucesso, pessoas famosas, chegam à agonia de não ver mais uma razão para existir. Nós temos todo tipo de dificuldades, conflitos mentais, nós temos as perturbações emocionais, precisamos resolver essas coisas sim, mas nós começamos isso na plataforma de nos acertarmos com Deus. Em primeiro lugar. E como é que se acerta com Deus? É um problema ético. Eu preciso de perdão, eu sou fracassado diante de Deus e eu carrego essa culpa. E então uma distância de Deus, isso me perturba e resulta em complicações em outras faculdades do meu ser. É possível resolver? Sim. Deus agiu na história e fez uma nova aliança. Uma nova aliança na qual você e eu podemos nos acertar com Deus através da iniciativa dele em Cristo, hoje e para sempre. Cristo está por mim na presença de Deus, meu sumo sacerdote, agora e cada dia da minha vida e até na eternidade. Quando Deus resolve, Ele resolve então de verdade. Só Ele pode fazer isso e o fez. Vamos orar, vamos apresentar.